Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SEMAC. E dando continuidade na série de vídeos, hoje nós recebemos a doutora Amanda Veiga, advogada do escritório Reis e Souza, Takeixa Suf Advocacia Empresarial, uma das diretoras de arbitragem do nosso novo projeto, SEMAC Academy Jovem. E hoje ela vai contar um pouco sobre a sua trajetória, carreira na competição de arbitragem. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniele. Doutora Amanda, começa contando um pouco pra gente da sua trajetória profissional. Sim, eu sou advogada hoje no Reis Souza Takeixa Suf, estou há quase 5 anos no escritório e a minha área de atuação é contencioso estratégico empresarial e arbitragem. Eu entrei no escritório como estagiária em 2021 e a minha entrada no escritório coincide muito com a minha entrada no mundo de arbitragem. Então, eu entro no escritório por causa de uma competição que eu participei em 2021, participei da 3ª edição da Camagro, e o escritório, por acaso, estava financiando, eu não conhecia o escritório, mas eles eram um dos financiadores dessa edição da competição. Então, eu participo da competição pela minha universidade, Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me formei. E depois da competição, eu fui chamada para trabalhar no escritório e foi quando eu tive a primeira experiência de trabalhar, de fato, com arbitragem. Eu já estudava, já participava das competições, fazia grupo de estudos na faculdade, mas como experiência profissional mesmo, isso veio com o convite, né, dos sócios ali, o Marco, o Sidney, o Arthur e o Guilherme, para trabalhar com arbitragem, e assim comecei, e assim estou já quase 5 anos, faço 5 anos em agosto agora. Sim, eu acompanho o seu trabalho, inclusive esse foi um dos motivos que a gente fez o convite para você compor o SEMAC Academy Jovem. E conta um pouco da sua experiência no que tange na competição. O que foi de virada de chave, assim, para você e o que você traz até hoje dentro da sua bagagem profissional? Então, a minha primeira experiência com competição foi, na verdade, em 2020. Coincidiu um pouco com o início da pandemia. E eu me formei em Santa Catarina, né? Formei pela Universidade Federal, pela UFSC. E eu tive um professor de processo civil no primeiro semestre, não, no primeiro ano da faculdade, que ele gostava muito de arbitragem, o professor Eduardo Lamy, que eu admiro, tenho um carinho imenso até hoje. Ele gostava muito de arbitragem, então a última aula do semestre ele reservava para falar de arbitragem. Então, ele deixava uma aula já separada no conteúdo, Nossa, que porque não legal. era uma disciplina obrigatória na universidade. E ele comentava que sentia falta dos alunos terem isso, ter essa vivência, esse contato na faculdade, que até ali não existia. E ele reservou essa última aula do semestre para falar disso, deu uma aula de arbitragem. Eu fiquei encantada com o que ele falou. E aí, no final da aula, ele subsidiou a ida minha e de um colega, de outros alunos que tivessem interesse, para um congresso de arbitragem que estava acontecendo em Floripa, na época. E eu lembro que era um valor que, para a gente que era estudante, era um pouco exorbitante, a gente não tinha nem contato com as pessoas que organizavam esse evento, mas ele era um estudioso, um entusiasta da arbitragem, e falou, gente, quem tiver interesse, eu vou custear a ida de vocês a esse evento, para quem quiser conhecer. Nossa. E aí, da turma, fomos eu e o Rafael, na época, um colega de faculdade, fomos ao evento, conhecemos, foi o primeiro contato mesmo com algum evento de arbitragem fora da sala de aula. E eu lembro de ir naquele evento, ali foi um final de semana inteiro, de sexta a domingo, evento super legal. E eu lembro de pensar, tá, eu quero trabalhar com isso. Eu vou começar a me envolver com isso, achei o máximo. E eu ainda estava ali no primeiro, entrando no segundo ano de faculdade, então tudo era muito novo, achei tudo muito, muito interessante. E falei, tá, vou correr atrás disso aqui. E aí, isso estava ali no primeiro, indo para o segundo ano de faculdade. Quando veio a pandemia, teve a oportunidade também de eu me juntar ao grupo de estudos de arbitragem da UFSC, o GEARB, e eu comecei a me envolver nos estudos e nas competições. E aí, a primeira competição que eu fiz foi o Vismut, se não me engano, 28ª edição, foi ainda em 2020, pandemia, tudo remoto, não fui a Viena. Então, estava tudo ainda muito no cenário pandêmico, mas a gente conseguia fazer as reuniões virtuais, tinha reuniões 3 vezes por semana, a gente estudava, trazia textos em português, em inglês, começava a explorar aqueles temas de arbitragem dentro e fora da competição, e no final do semestre a gente se preparava especificamente para o Vismut. Então, eu fiz 2 temporadas de Vismut e uma temporada da Camagro depois, que isso já era em 2021, que foi quando eu iniciei a trajetória ali no escritório. E eu vejo, assim, essa entrada nos grupos de estudo como uma virada de chave.
Porque a gente vê, né? Eu tive a primeira aula ali com o professor Eduardo Lamy sobre arbitragem, a teoria, fui na palestra, vi aquelas pessoas muito experientes, muito mais versadas naquilo falando, mas a gente não sabe o que é o dia a dia, o que é uma arbitragem. E quando você entra nos grupos de estudo e começa a ter contato com pessoas que trabalham com isso, contato com os casos, mesmo que simulados, né? Aqueles casos do Vismut, da Camagro, da Camarbe, de todas as competições, são feitos a partir de casos reais, de situações reais que pessoas da prática da arbitragem vivenciaram. Então, você começa a ver aquilo tudo que você teve na aula, os artigos da lei de arbitragem aplicado. E aí eu acho que o interesse que começa lá atrás como uma coisa ainda muito orgânica, né? Uma curiosidade, nossa, isso parece legal, o que é isso? Aquilo se transforma no, agora sim, entendi, é assim que funciona. E aí é o momento que muita gente decide, tá, agora eu entendo o que é, eu quero trabalhar com isso, eu quero seguir uma carreira, eu quero levar isso para além de uma matéria de faculdade ou de uma aula optativa, um extracurricular, e quero levar isso realmente para longo prazo, para uma carreira. Para mim foi esse momento da virada de chave. De ver, nossa, é assim que funciona, é isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Nossa, muito interessante, né? Porque a gente vê e a gente acaba acompanhando, né? Como somos jovens, outros jovens também. E é muito legal a gente ver que tem diversas formas de você se ingressar na arbitragem, né? Você foi por meio dessa aula desse professor. Uns é quando começa a fazer estágio numa instituição de arbitragem. Outros vão direto ali por meio da faculdade, no núcleo de competição. Então, tem diversas formas da gente entrar para fazer carreira na arbitragem, né? Sim. E conta um pouco pra gente, já que você trouxe essa experiência do Vismut, para um jovem que tem interesse de participar de uma competição de arbitragem internacional, quais são, assim, a diferença entre uma competição nacional e internacional? Conta um pouco pra gente. Eu acho que o diferencial, para mim, eu comecei na competição internacional, porque na época ia coincidir com o calendário da Camarbe, se não me engano. Eu tive que escolher entre a Camarbe e o Vismut e fui Você não chegou a Vismut. participar da Camarbe? Nunca participei. Nunca participei. Eu já fui avaliadora de uma das edições, estava melhor juízo, mas já depois de formada, durante a faculdade, a gente tinha que escolher por causa dessa convergência dos calendários. Mas então eu começo, né, nas competições internacionais, especificamente no Vismut, e depois eu passo para a Camagro, que é uma competição nacional. Eu acho que o grande diferencial da competição internacional é o contato também, para além da arbitragem, que acaba tendo muita coisa em comum entre arbitragem nacional e internacional, tem muitos institutos que acabam se conversando, mas é o contato com ordenamentos jurídicos diferentes. Então, coisas muito básicas como colheita de uma prova, produção de prova, a forma de apresentação das submissões. Isso era uma coisa que eu não sabia. Quando eu entrei no Vismut, a gente tem que escrever os memoriais, né? As peças escritas. A forma de apresentar os argumentos, de escrever numa competição internacional, de apresentação mesmo das teses, das provas, era muito diferente do que eu conhecia, já tendo feito estágio, já tendo contato com a arbitragem nacional, era uma coisa completamente diferente. A forma de apresentação das provas, dos documentos, da colheita de prova, de uma prova testemunhal, de uma prova documental. Então, essa expansão de horizontes de como que o procedimento arbitral mesmo, por mais que seja a instituição, a arbitragem, pode funcionar de formas muito diferentes. Alguns institutos específicos ali funcionam de formas absolutamente diferentes, que abrem um pouco a sua percepção, expande um pouco os seus horizontes. E também uma coisa que o Vismut proporcionou, que eu acho que é um dos maiores diferenciais dessas competições, é o contato com os competidores de outros países, né? Então, eu lembro de ter feito competições, painéis de competição, por exemplo, com japoneses, com coreanos. E aí, você tem que seguir até o fuso horário da competição, né? Então, às vezes, a gente tinha painel que era no meio da noite, a gente acordava 3, 4 da manhã para fazer um painel, e o pessoal da Coreia estava terminando de almoçar e indo pro mesmo painel. E aí você acaba conversando, fazendo amizade. Eu tenho pessoas que hoje estão nas minhas redes sociais. Como eu participei do Vismut 100% remoto, por causa da pandemia, acabei não conhecendo essas pessoas pessoalmente, infelizmente. Mas tem pessoas que até hoje acompanham em rede social, acompanham no LinkedIn, no Instagram, e que são pessoas que eu conheci em um painel, e aí nos intervalos a gente troca uma conversa sobre o caso, sobre o sistema jurídico do nosso país, do país deles, sobre questões culturais. E isso também traz um crescimento muito além do direito, né? Tem o crescimento, é claro, de você conhecer sistemas jurídicos diferentes,
como que funciona, você compete, por exemplo, com uma equipe de um país de common law, você vê diferenças muito nítidas na forma deles de apresentar os argumentos nos memoriais escritos, mas essa experiência humana também é uma coisa sensacional, desse contato com outros países. Eu acho que, assim, para quem é jovem, está iniciando agora, os estudantes, quem tiver a oportunidade de participar de uma dessas, assim, não perca a oportunidade. Se tiver um grupo de estudos, de competição na universidade, é uma experiência que vale muito a pena. E, para mim, é uma experiência que mudou a vida. Assim, eu não teria esse contato, não teria essa trajetória com a arbitragem se não fosse a iniciativa ali de entrar no grupo de estudos. E para quem não tem um grupo desses na faculdade, conversa com os professores, com os coordenadores, cria um. Eu lembro que na época que eu entrei, não tem tanto tempo assim, no grupo de arbitragem da UFSC, era um grupo muito pequeno ainda. E o grupo Mas que hoje eles já são um grupo mais consolidado hoje, sim, né? sim, eu Hoje, entrei pelo em que eu acompanho... 2020, assim, era um grupo bem pequeno, a gente fazia, Sério? dava o nosso jeito ali. E a primeira equipe da UFSC que participou da Camagro foi quando eu participei. E a iniciativa, assim, partiu de mim e de uma colega de faculdade, a Isadora, o pessoal da Camagro entrou em contato com a gente tinha acabado de sair do Vismut, e perguntaram se a gente tinha interesse, e a gente falou, olha, a gente não tem equipe, somos nós duas, era eu e a Isadora. Aí falamos, vamos tentar, vamos conversar com o professor? Conversamos com o professor coordenador, ele falou, olha, tem outras competições, tem outros projetos acontecendo no GEARB, mas se é uma coisa que vocês confiam, que vocês estão animadas para fazer, tá aqui, vocês têm meu aval, tem minha assinatura, e corram atrás. Se tiver equipe, se tiver gente interessada, ok, eu autorizo. O que é precisar da universidade também, a universidade deu um apoio enorme. Mas foi assim, no início eram 2 pessoas, a gente falou, não dá para fazer competição só com nós 2. Vamos procurar gente que tem interesse, falava com um colega, divulgava em rede social, e a gente formou o primeiro grupo da história da UFSC que participou da Camagro, assim, na coragem, na iniciativa, falando, vamos. E não tinha ainda, o que o professor tinha falado para a gente na época. Tinha outros projetos, outras coisas, outras prioridades acontecendo. E a gente falou, acho que vale a pena. Nossa, e valeu, que foi como eu excelente. entrei no escritório que eu estou hoje. E depois disso, você sentiu que teve uma procura ali por parte dos alunos? Sim. Eu acho que essa primeira leva, né, o primeiro grupo que entra, o pessoal ainda tem um pouco mais de receio, é uma coisa nova, não sabe, não conhece. Aí muita gente tem interesse, mas fala, deixa eu conversar com vocês primeiro, quero entender o que é, porque é uma coisa muito nova, eu não quero entrar ainda de cabeça. Então a gente recebia muita gente com dúvida do que era uma competição de arbitragem, falava, olha, achei interessante, mas o que é? Onde eu tô me envolvendo? E aí eu senti nesses primeiros, acho que os 2 primeiros grupos, o pessoal ainda tinha um pouquinho mais de receio, um pouco mais de insegurança, e depois parece que deslancha, sabe? Eles veem os resultados, essa competição que a gente participou, a gente chegou até a final, eu e a Isadora Scótolo, que Você era a minha... ganhou um prêmio da professora Selma Lins, Eu não ganhei foi? o prêmio. Eu acompanhei. Eu fui a melhor oradora Eu tava iniciando dessa a minha competição. fase na arbitragem. E provavelmente você deve ter assistido Sim, a final ali. assisti a final. Essa final tá no YouTube até hoje, deve estar até hoje no canal da Camagro. A gente chega até a final, eu e a Isadora, que era a minha dupla de competição. A gente fica em segundo lugar, acho que foi a Universidade Federal de Minas Gerais, que ficou em primeiro lugar na competição. Mas eu acabei ganhando o prêmio de melhor oradora daquela competição. O prêmio Selma Lemes foi a primeira a ganhar esse prêmio. Foi uma honra, foi ao vivo ali. Eles deram os resultados logo depois do painel. Foi aquela euforia, foi lindo. E a Isadora, salvo melhor juízo, ganhou uma menção honrosa também na competição, que era a minha dupla. E nisso, o pessoal vinha, os alunos mais novos estavam assistindo também, a gente divulgava na universidade. Então, começam a aparecer os resultados e os alunos mostram cada vez mais interesse. Então, esse grupo, né, esse primeiro grupo que a gente criou no primeiro ano, foi muito menor, estava mais restrito, o pessoal estava um pouco mais inseguro. No grupo seguinte, depois desse resultado, o pessoal já falou, eu vi vocês no YouTube, eu vi que saiu a postagem não sei aonde, quero participar, como que faz? E aí eu procuro, assim, talvez tenha triplicado já no semestre seguinte. Então, quando começam a vir os resultados e o pessoal começa a ver isso como um projeto mais consolidado, também na universidade a procura cresce muito. E também o número de pessoas que vão dessa procura, né, por competições, por grupos de estudos, para uma carreira na arbitragem. O número de pessoas que eu vejo que saíram da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, e hoje trabalham com arbitragem é muito maior do que quando eu entrei, que eu podia contar nos dedos, assim, talvez 1 ou 2 pessoas que tivessem uma carreira nessa área.
E você contou aqui pra gente, né, que pro pessoal também que está nos ouvindo aqui, muito da sua trajetória na competição. Mas eu queria que você contasse um pouco também como é se preparar para uma competição. Ai, Assim, é uma pontos... etapa, assim, é uma etapa bem intensa, assim, mas é uma coisa muito gostosa, assim, não tô querendo desestimular ninguém a participar, muito pelo contrário, mas é uma preparação bastante intensa. E tem que se Isso dedicar, né? depende, Como tudo na vida. sim, depende muito dos calendários das competições, tá? Então, cada competição vai ter um calendário, um cronograma próprio. O Vismut, se não me engano, posso estar passando alguma informação imprecisa, porque já tem alguns anos que eu participei, mas era uma preparação que durava quase um semestre inteiro. Era uma preparação bem grande, é uma competição, né, internacional, participam algumas dezenas de países, não vou saber o nome exato, mas é Bem aquilo, grande tinha a mesmo, gente viu? aqui no Brasil, tinha Japão, Estados Unidos, Escócia, Reino Unido, Europa, África, era uma competição muito diversa, muito grande. Então, a gente tinha uma primeira parte de preparação que começava com a divulgação do caso. Então, era um caso simulado de arbitragem, geralmente era dividido entre as questões jurisdicionais, procedimentais e as questões de mérito. E aí a gente começava com um estudo daquilo ali, então eram semanas, às vezes meses de estudo, pesquisa, a gente separava os grupos, metade do grupo vai pesquisar esse tema, metade vai pesquisar aquele tema, e tudo isso para a escrita de um memorial. Então, a primeira fase é a fase escrita da competição, você se debruça naqueles assuntos, se dedica àqueles assuntos, e você defende a posição de uma das partes, seja a parte requerente, seja a parte requerida, nos memoriais escritos. Então, essa primeira fase é muita pesquisa, muita leitura. Pesquisa às vezes frustra, às vezes você passa dias lendo, pesquisando, não consegue encontrar nada. Aí dá aquela sensação de, não tô chegando em lugar Que nenhum. vai ali de encontro ainda com o Volta. argumento da equipe, né? Sim. Tem isso também. E o bom da competição é que eles fazem você defender os dois lados. Então, você começa apresentando um memorial para a parte requerente e depois vai apresentar um memorial para a parte requerida. Mas é uma experiência que te dá muita casca, muita resiliência também. Porque pesquisa, ainda mais em língua estrangeira, né? Todos os memoriais no Vismut são feitos em inglês. Às vezes tem elementos, como o caso é simulado, pode ter elementos ali jurídicos de culturas jurídicas que a gente não conhece. Então, vem uma produção de prova mais voltada para um sistema de common law. Na faculdade, a gente nunca teve acesso a isso. Vamos pesquisar, vamos procurar artigo, livros. E aí você fica algumas semanas, alguns meses, para fazer um memorial da parte requerente. Aí a gente envia esses memoriais para a competição e tem uma parte que eu acho muito sensacional nas competições, que é você receber o memorial de outra equipe. Fica todo mundo naquela expectativa, para quem que vai o nosso memorial, o memorial de quem vai receber. Porque todas as equipes enviam seus memoriais da parte requerente, a competição recebe isso e distribui esses memoriais. Então, cada equipe vai receber um memorial de outra equipe de qualquer lugar do mundo para responder e apresentar o memorial da parte requerida, como resposta àquilo ali. Então, você recebe memoriais de equipes das Filipinas, dos Estados Unidos, da África do Sul, de vários lugares. Você tem esse contato de como o pessoal nesse país estuda, pesquisa, estrutura os argumentos. Isso também é um momento muito rico. E aí são mais algumas semanas, alguns meses para preparação de um memorial em resposta. Aí a gente tem um período ali para submeter esses memoriais, aí toda aquela pesquisa inicial que a gente tinha feito, agora é a pesquisa para a parte contrária, vamos rebater esses argumentos que a gente já desenvolveu, que é uma coisa também que ajuda muito depois a longo prazo para a advocacia até. Mas a gente entrega, então, depois esses memoriais da parte requerida e entra nas fases orais, que eu acho que é o período que todo mundo fica mais empolgado nas competições, que a gente faz painéis com simulações do que seria uma sustentação oral, mas eu não vou dizer que é uma sustentação oral, porque tem um formato um pouquinho diferente ali do que a gente conhece numa sustentação no judiciário. Seria como uma audiência de apresentação de caso de uma arbitragem. Então, eles fazem um sorteio das equipes, e aí também você pode ser sorteado com equipes de qualquer lugar do mundo. Até preferencialmente, eles não colocam equipes do mesmo país, né, para competirem, tentam fazer esses painéis um pouco mais diversos. E aí a gente tem os painéis em que a gente é avaliado pela exposição do caso, seja pela parte requerente, seja pela parte requerida. E toda equipe necessariamente tem que fazer painéis pelas duas partes. Então, depois que a gente entrega os memoriais, começam os treinos para fazer ali, a gente fala o discursinho da parte requerente, o discursinho da parte requerida. Você tem um tempo limitado, né, para fazer aquela exposição.
A avaliação é feita por, geralmente, 3 pessoas, que fazem o papel que seria de 3 árbitros, e você compete ali a sua equipe representando uma parte, a equipe sorteada representando a outra, e você tem um tempo determinado, se não me engano, era de 15 minutos na maioria das competições, para apresentar os argumentos também em língua inglesa. Essa parte das avaliações orais também é 100% em língua inglesa, toda a competição, né? É feita numa língua estrangeira. E aí, aquilo, você treina a perder a timidez, falar em público, porque às vezes tem a sua equipe assistindo, o restante da equipe, o restante da equipe do outro lado, os professores, coordenadores deles, tem painéis que você entra, tem 20 pessoas assistindo. E os árbitros também são pessoas que você não conhece, são pessoas de nacionalidades diversas, as competições tentam muito fazer esses painéis tanto entre as equipes quanto entre os avaliadores muito diversos. Então, tem avaliadores de culturas muito diferentes, culturas jurídicas também muito distintas. E você treina oratória, gestão de tempo. Às vezes tem um árbitro que vai te interromper falando, não, você está falando de ponto X, eu quero te ouvir sobre o ponto Y. Pode cortar essa parte do seu discurso e quero que você termine em 5 minutos. Se vira nos 30. Entendeu? Então, é uma preparação assim, muito intensa, é cansativo, precisa de uma dedicação, precisa ter uma gestão de tempo ali para conciliar os estudos, às vezes estágio, essa preparação, mas é muito enriquecedor em diversas áreas. Você cresce muito em pesquisa, em oratória, em disciplina, em resiliência e o conhecimento que vai acumulando, né? Você pensa, são semanas, meses de preparação para a apresentação daquele caso com um assunto que a maior parte dos alunos, eu falo por mim, nunca teve contato com aqueles assuntos. Então, isso vai criando com o tempo uma bagagem jurídica, assim, incomparável. Mas é uma preparação bastante intensa, sim. Desde já Mas já que fica, vale a pena, vale a desde pena. já fica aqui as dicas, né, para os jovens que Sim. futuramente desejam participar de alguma competição. São dicas preciosas. E você falou, não, quero trabalhar com arbitragem. E como que você foi desenvolvendo a sua carreira na arbitragem? Então, eu comecei no Reis e Souza como estagiária em 2021. Na época, a gente não tinha uma equipe de arbitragem ainda estruturada, a gente foi estruturando, eu entrei no escritório junto com esse projeto de criar uma equipe de arbitragem. A gente já tinha, os sócios sempre foram muito interessados e sempre foram estudiosos em arbitragem. Então, a gente tinha alguns casos de arbitragem isolados, os sócios também participavam como árbitros de alguns casos, mas a gente não tinha uma área voltada, desenvolvida para aquilo. E quando eu entro no escritório em agosto de 2021, o escritório estava nesse movimento de, olha, vamos ter uma área específica, especializada para isso, vai ser uma equipe de arbitragem. Eu fui chamada para compor como estagiária, tinha outras advogadas e mais uma estagiária que fazia parte disso também, e a ideia era que toda a arbitragem ficasse concentrada naquela área de escritório. Teve um investimento muito grande em buscar mais arbitragens, buscar mais clientes interessados nisso, a parte de influenciar também, levar ao conhecimento dos clientes a arbitragem como instituto. Então, se a gente estava na área de consultivo do escritório, fechando um acordo, fechando algum contrato, sugere colocar uma cláusula compromissória, indica uma câmara, indica, às vezes, uma cláusula escalonada com mediação e arbitragem. Então, foi um movimento assim, coordenado e muito bem pensado lá pelos sócios, de tornar o escritório um escritório mais voltado também para a arbitragem. Isso passou a ser uma das prioridades nossas. E aí eu começo ali como estagiária naquela equipe, e tudo, né, muito novo. Eu tinha participado de competição, assim, mas o primeiro contato profissional mesmo com a arbitragem foi De um ali. caso real. De casos reais. Foram ali e eles deram uma abertura que foi sensacional, assim. Então, eu estava como estagiária ainda no meu 4º ano de faculdade, mas eu ajudava na preparação já das audiências, eu participava das audiências, participava das reuniões preparatórias, né? Então, na arbitragem, geralmente, a gente tem, finalizando a fase postulatória, tem uma audiência para apresentação do caso, e a depender do que foi pedido pelas partes, colheita de prova oral, testemunhal, depoimentos das partes. E aquilo é uma das preparações mais intensas que eu já presenciei na carreira, assim, o que eu tinha de preparação para competição de arbitragem nem se comparava. Então, era um trabalho assim, de semanas, às vezes meses,
de preparar tudo para a audiência, desde o PowerPoint da apresentação do caso, a separação dos documentos, a reunião com o cliente, que muitas vezes não tinha contato com isso também. Você precisa chegar para o cliente e falar, olha, você vai ser ouvido numa audiência de arbitragem, o depoimento funciona assim, vamos passar por todos os pontos controvertidos, vamos fazer toda a preparação, listar as testemunhas, intimar as testemunhas. Então, é um trabalho de formiguinha sempre para que todos os detalhes estejam prontos para aquela audiência. E o escritório me dava a oportunidade de participar disso tudo mesmo como estagiária. Nossa. Então, a gente percebia, assim, porque quando você chega na simulação de audiência na competição, você chega na audiência pronta, né? A competição é o ato final ali da audiência. E aí, quando você vai ver na vida real tudo que tem que acontecer nas semanas, nos meses antes para aquela audiência acontecer, é uma virada de chave, assim, você pensa, poxa, claro, vira uma coisa na hora ali, parece até lógico, mas tem um trabalho de bastidores que é muito intenso e que de novo, vai de separação de documento, a ouvir a testemunha, a fazer a reunião com o cliente, a contato administrativo com a Câmara. Então, esse foi o primeiro contato, assim, de saber, é isso que acontece nos bastidores para que uma audiência de arbitragem aconteça. Então, eu comecei auxiliando ali as advogadas da equipe nessa preparação, fazia muita pesquisa também para as petições, né? Assim como nas competições de arbitragem, a gente tinha os memoriais escritos. Na arbitragem também, para quem conhece mais o procedimento, tem toda uma fase postulatória que é feita escrita e que as partes apresentam as alegações iniciais, resposta, réplica e tréplica. Geralmente são petições bastante longas, bastante extensas, muito fundamentadas. Mas aí que eu acho que é um dos detalhes da riqueza da arbitragem. Um dos diferenciais, com certeza. Porque quando eu também, na secretaria, quando eu comecei a administrar procedimentos de arbitragem e eu via o cuidado, o zelo e a fundamentação das manifestações das partes, eu falei, meu Deus do céu, porque assim, de fato, tem muito trabalho para quem recebe também da outra parte, muito embora a instituição só fica na esfera ali administrativa, dá para sentir que de fato tem um trabalho muito muito árduo por trás. Sim. E os conflitos que chegam na arbitragem geralmente demandam isso, né? Porque são conflitos muito mais, em regra, muito mais especializados, muito mais complexos, muitas vezes. Então, disputas societárias, por exemplo, a grande maioria hoje está caindo na arbitragem, não está indo mais para o judiciário. Disputas muito especializadas, por exemplo, da área de construção. Também já é um ramo da arbitragem que está crescendo muito, que são as arbitragens de construção. Então, são demandas muito complexas, muito ricas em termos fáticos, técnicos, jurídicos, e que exigem uma dedicação também, em média, maior do que você teria num processo judicial médio, por assim dizer. Então, aquilo demandava semanas de pesquisa. Eu comecei, né, sempre fazendo a parte de pesquisas e separação de documentos, e aí ia tendo contato com assuntos, com questões que eu também não conhecia. E com o tempo já foram me dando, assim, no último ano de faculdade, ali eu já tinha as minhas próprias arbitragens, que aí eu cuidava, já passava a escrever, eu fazia as peças, fazia cumprimento dos prazos. E quando eu fui efetivada, né, como advogada no escritório, eu já tinha ali minha pequena cartela de clientes, tudo, né, adaptado para o momento que eu estava ainda, então tinha uma certa autonomia, mas sempre com os superiores ali, supervisionando e dando todo o apoio. Mas eu já entro como advogada, já sou efetivada como advogada no escritório, já tendo as minhas arbitragens ali. Então, eu já começava a fazer as reuniões com os clientes, com as testemunhas, organizava as apresentações, fazia inquirição de testemunhas nas audiências, e com o tempo, aquilo que eu ficava mais numa posição mais de auxiliar, mais passiva, comecei a assumir também mais protagonismo nessas arbitragens. E é um crescimento, assim, eu estou há quase 5 anos, né, no escritório. Olhar para trás e ver esse crescimento, assim, como eu fui ganhando confiança, ganhando esse espaço, uma trajetória, uma coisa muito legal de ver. É um crescimento que a médio e longo prazo vale muito a pena, assim. Meus parabéns. Você vê os frutos daquelas escolhas lá de trás, que você faz, de começar a estudar, começar a se envolver com aquilo. Quando você organiza, por exemplo, uma audiência, né, de arbitragem, que é um ato, de novo, é muita preparação, é muito cansativo, mas quando você chega no final de uma audiência de 3, 4 dias, ver que tudo aquilo deu certo, independentemente do resultado. Quando eu digo dar certo, assim, é uma audiência que teve um resultado bom. Tudo correu bem, independentemente de como vai sair a sentença depois. É muito satisfatório.
Imagino. Você sabe, eu fiquei semanas dedicada quase exclusivamente, às vezes exclusivamente, a isso. E você vê o resultado, como aquilo tudo deu certo, as partes apresentaram, teve a oitiva das partes, das testemunhas e tudo correu bem. É um resultado, isso é uma das coisas mais satisfatórias para mim da vida profissional. Você vê esses momentos, né? A audiência, o julgamento, momento que você vê o resultado do trabalho aparecendo ali, você vê, deu certo. Teve um resultado, teve um porquê disso tudo ter sido feito. E para mim, um dos diferenciais da arbitragem também, uma das coisas, esse sentimento de satisfação, é uma das coisas que trabalhar com arbitragem me trouxe, assim, e para mim é um dos diferenciais até hoje. Nossa, muito, muito inspirador. Para mim também, que estou aqui, estou aprendendo muito, e nos jovens também que nos assistem. E agora focando um pouco mais no nosso projeto, né, que a SEMAC está lançando aí o nosso comitê, que é o SEMAC Academy Jovem, que de fato vai ser um projeto que a gente vai ter bastante carinho, né? Muito respeito para a gente tratar com os próximos passos do projeto. E conta um pouco da sua expectativa, o que você acha sobre o projeto. Então, eu estou muito animada, eu sempre falo, né, para quem está começando, assim, para os estudantes que têm interesse em arbitragem, têm interesse em ir para essa área, se envolvam nos projetos. Então, assim, às vezes você está numa insegurança, não sabe bem o que é, como começar, se envolve num projeto na sua faculdade, se envolve num evento, num comitê. Olha as instituições arbitrais, olha as instituições, que tem comitê. Manda mensagem para Dani, pede para vir visitar a Câmara. Exatamente. Porque a arbitragem, às vezes, o pessoal fala que é uma área, é um ramo difícil, né? Um clube muito fechado, muito difícil de entrar. E eu não vou te falar que eu discordo 100% dessa afirmação, é uma área realmente eu também não discordo, não. mais restrita, acho que chega no Brasil, começa a ter mais força no Brasil. A partir do finalzinho da década de 90, a nossa lei de arbitragem é de 96, a Convenção de Nova York de 2002, né, a adesão do Brasil, salvo o melhor juízo. Então, acho que já vem como um mercado um pouco mais recente, né, querendo ou não, 2002, a gente está falando de menos de 25 anos. A lei de arbitragem tem fazendo 30 anos agora, então é um mercado recente, um mercado que fica um pouco restrito também, querendo ou não, às pessoas que já são estudiosas da área há mais tempo e que já tiveram contato ou no exterior, ou que tiveram contato com a própria lei de arbitragem, né? Algumas das maiores autoridades em arbitragem hoje são pessoas que ajudaram a escrever a lei. Então, eu acho que essa sensação de que é um clube um pouco mais fechado, é uma área um pouco mais difícil de entrar, tem seu mérito, mas eu acho que eu não diria que é tão difícil de entrar. Eu acho que a forma de se envolver em arbitragem acaba sendo um pouquinho diferente. É um mercado que é um pouco mais específico para você se foge um nele. pouco ali da carreira tradicional de um advogado que quer entrar no escritório de advocacia para atuar em X área. Sim. É uma atuação que acaba sendo muito mais voltada a esses eventos, a esses projetos de divulgação, ou competições, ou grupos de estudo. Então, assim, você sabendo como se inserir, acaba não sendo tão difícil. É mais restrito, com certeza, uma área mais restrita, mas eu não diria que é difícil de entrar. Eu acho que você sabendo se posicionar, sabendo se envolver nesses projetos, em comitês, em estudos, é uma área que é muito aberta. Eu não acho que é uma área que esteja saturada, muito pelo contrário. Acho que tem muito espaço, inclusive, para essa renovação, para mais gente nova também entrando na arbitragem. Nova, quando eu digo nova, eu falo de pessoas que estão na faculdade também. Não é só o jovem ou recém-formado, é a pessoa que acabou de entrar na universidade, tem interesse em arbitragem, quer compor um comitê, quer compor um grupo de estudos, quer participar de parte administrativa de Câmara. Eu acho que a gente precisa dessa renovação. Eu acho que a forma tem várias formas, né? Não existe um caminho único e certo para isso. Mas acho que se envolver em eventos, em comitês, em coisas que estão no dia a dia ali da arbitragem é a melhor forma. Você vai ter contato com os profissionais, com quem está na área, saber como isso funciona, conhecer quem são os escritórios. Muita gente quer se inserir no mercado e não sabe quais são os escritórios que atuam com arbitragem, que estão mais ativos nisso. E muitas vezes são escritórios, são instituições que estão envolvidas nesses projetos, nesses comitês. Então, acho que você se colocando ali, se abrem portas que de outro modo, assim, na via tradicional do que a gente aprende ali na faculdade para ingressar na carreira jurídica, você não teria.
Então, acho que o comitê, né, voltando para o SEMAC Academy Jovem, eu acho que é uma dessas iniciativas de trazer, falar, gente, olha, quem tem interesse, quem quer saber mais sobre isso, tem curiosidade, não tem a mínima ideia do que é arbitragem, quer saber, quer começar a aprender do zero, aqui a gente tem uma porta de Sim. entrada. Aqui a gente tem profissionais que estão na área há muito tempo, alguns a mais, alguns a menos, mas gente que tem essa prática dentro da arbitragem e que está aberto a receber, a assinar, a ensinar, a dar aulas, mesmo que seja assim, ensinar esses jovens do zero, pessoas que estão entrando na faculdade, olha, o beabá da arbitragem é isso aqui, uma audiência funciona dessa forma, uma câmara é estruturada dessa forma. Eu acho que é uma iniciativa, assim, excelente para atrair essas pessoas e quem sabe aí daqui 3, 4, 5 anos a gente esteja falando com pessoas que vieram a um evento de lançamento, que vieram conhecer aqui o comitê e estão traçando carreiras aí na arbitragem a longo prazo, abrindo escritórios, se formando como árbitros, especialistas, pesquisadores nisso. Eu acho que começa nisso, começa nesses projetos de atrair as pessoas e apresentar. Fala, gente, essa instituição aqui, essa coisa, né, da arbitragem, tem toda uma mística, às vezes, envolvida, de as pessoas não sabem o que é, como que entra, o que é um árbitro, o que é uma câmara. Sabe, é aqui, vamos entrar, vamos aprender, ter mais contato com isso e conhecer também as diferentes carreiras, né, que se colocam para um estudioso em arbitragem. Vamos saber onde começar. Eu acho que muita gente, essa era uma dificuldade que eu tinha também logo no início, quando comecei a me envolver com a arbitragem, né? Eu tive aquela primeira aula, falei, tá, parece muito interessante, acho que quero trabalhar com isso, mas como? Qual que é o primeiro passo? Onde que eu me envolvo com isso tudo? E acho que iniciativas como essa vão ser, com certeza, muito exitosas em trazer mais jovens dessa oxigenação, melhor essa renovação, que eu ainda acho que a arbitragem precisa, sim. Ah, com certeza. Esse é um dos nossos objetivos do comitê da SEMAC, né, por meio da Associação Comercial de São Paulo, que lá na frente um jovem que participa do nosso comitê, no meio da sua trajetória profissional, tá ali com uma demanda, um caso, parar para lembrar, poxa vida, esse assunto eu vi debatido lá no comitê do SEMAC Academy Jovem, olha, essa experiência de como fazer um requerimento de arbitragem eu aprendi lá no SEMAC, lá no SEMAC Academy Jovem, então esse é o nosso verdadeiro intuito com esse novo comitê. E caminhando aqui um pouco para o final já do nosso bate-papo, você trouxe durante a nossa conversa diversas dicas para um jovem que deseja fazer carreira na arbitragem e que também deseja participar de competição, mas uma dica que você daria assim, para um jovem que quer iniciar na arbitragem? Eu acho que a motivação, o primeiro passo, aquele pontapé inicial, que eu acho que é sempre o mais difícil. Assim, para mim, pelo menos, foi o mais difícil, ter a iniciativa de ir lá e fazer inscrição num grupo de estudo, sabe? Eu ficava pensando, nossa, mas eu não tive experiência ainda nenhuma, eu tô muito nova, as outras pessoas no grupo estão bem mais experientes, bem mais velhas que eu, já têm mais experiência, e foi aquele pontapé inicial, aquele segundo de coragem, eu falei, vou me inscrever, vou me envolver nisso aqui, e uma porta vai abrindo outra, as coisas vão se envolvendo, uma coisa leva a outra, e hoje eu estou numa carreira aí de quase 5 anos com arbitragem. Então, seja o caminho que a pessoa quiser escolher, seja por um comitê, por um grupo de estudos, por um estágio, dê aquele pontapé inicial. Tenha a coragem de começar por algum lugar. Tem muitos caminhos. A arbitragem é uma área que ainda está desenvolvendo, de novo, é uma área relativamente nova no país. A gente está falando de um instituto que, com força mesmo, tem 30 anos. Está aqui, então, a gente tem câmaras, a gente tem escritórios que atuam em arbitragem, tem escritórios de árbitros também que contratam, né, pessoas para auxiliar com pesquisa, com elaboração de sentenças. Então, sim, são muitos caminhos, são muitas opções, acho que muitas opções muito ricas. Também a carreira em câmara de arbitragem é interessantíssima, é muito rica. A carreira como auxiliar de árbitro também te dá um conhecimento, uma experiência incrível. E, assim, seja qual for o caminho que a pessoa escolha, tenha a coragem do pontapé inicial. Comece de algum lugar, esse vai ser o passo mais difícil. Depois que você entra, começa a se ambientar, as coisas fluem, as portas vão se abrindo, são muitas oportunidades, você começa a fazer o networking, a se envolver em eventos,
em comissões, em comitês, em instituições. Ter contato com os profissionais. Hoje eu olho e falo, eu tenho contato com tantos árbitros, com tantos profissionais, que eu falei, meu Deus, nunca passou na minha mente ter contato com esse pessoal. É construído aos poucos, né? É construído aos poucos. É construído aos poucos, e isso cria muita oportunidade. São convites para eventos depois, para comitês, para câmaras, para participar de eventos, de obras coletivas, enfim, acho que tendo a coragem de dar esse primeiro passo, as coisas se ajeitam. É uma área que tem sim espaço para jovens, que eu acho que às vezes os jovens ficam um pouco acuados, um pouco receosos de entrar num mercado que a gente está aqui falando desde o início, é um mercado muito especializado, é muito técnico, demanda muito, mas a gente precisa de jovem, e isso começa lá na ponta, o trabalho de começar uma pesquisa para aquela peça final que vai ser muito técnico, a começar a organização daquele evento, daquela audiência que vai durar vários dias, vai ter muita complexidade, começa na ponta. Começa com os estagiários, como eu comecei lá no início, ajudando a preparar a audiência de arbitragem. A gente tem que olhar também, daqui 10, 15, 20 anos, quem vai estar à frente. Né? Quem vão ser os árbitros, quem vai estar na direção de uma câmara, quem vai ser o árbitro chamado para as arbitragens mais complexas do país, são pessoas que estão começando agora e que têm que ter essa iniciativa, essa coragem, querendo ou não, de ingressarem nisso e saber que quem está ingressando agora vai ser o futuro da arbitragem no Brasil e internacionalmente também. Mas pelo que eu acompanho do mercado, eu acho que esse tem sido um movimento que tem mudado recentemente, seja por meio das instituições de arbitragem, seja por meio dos escritórios ou de outras instituições, focado um pouco mais de projetos e eventos para jovens, né? A gente até vê alguns eventos, seminários, sempre tem alguém ali jovem moderando o painel, um tema focado em carreira de mediação e arbitragem. Então, eu acho que os jovens têm que aproveitar essa oportunidade e abraçar. Sim. Isso é muito importante também para o jovem se ver ali, né? Sim. É muito mais fácil você atrair um jovem para um painel que tem jovens mediando. Acho que ele se sente menos acuado, menos receoso de participar de um projeto, seja de um evento, de um comitê, de uma palestra, quando ele vê outros jovens ali se inteirando daquilo. Acho que fica menos assustador do que quando você vê só aquelas figuras muito, muito renomadas. Você pensa, nossa, talvez não seja nenhum espaço para mim. Um espaço desse, né? Para mim, mais jovem, estudante. Mas eu acho que o estudante tem que saber que esse é um lugar para ele, e ver outros jovens nesse lugar, eu acho que ajuda muito. Isso foi um dos pontos que eu pensei muito no momento que eu estava constituindo o comitê juntamente com o Guilherme. E eu falei, eu quero o pessoal da diretoria jovem. Sim. Jovem falando com jovens. Esse é o meu objetivo, falando entre iguais. Obviamente, jovens como você, enfim, a Manuela que veio aqui gravar conosco, a Ana Paula e os outros que fazem parte da diretoria de mediação e de arbitragem, têm uma carreira, né, uma bagagem já consolidada na mediação e na arbitragem. Obviamente, a gente olhou isso, mas de fato eu estou muito feliz. Muito obrigada, doutora Amanda. De fato, foi dicas, ensinamentos muito valiosos para os jovens que acompanham a SEMAC. Muito obrigada pelo convite, Daniela. Uma honra estar aqui e uma honra fazer parte também desse novo projeto que eu estou muito animada, que é o SEMAC Academy Jovem. Que isso, nós que agradecemos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da série de vídeos conhecendo mais os diretores do SEMAC Academy Jovem. Até a próxima!